Bem-vindo a mais um episódio da Bíblia Aberta. O meu nome é Luís Ferreira e temos connosco hoje em estúdio Fernando Ferreira. É um prazer e vamos refletir sobre um assunto certamente importante. Sim, hoje estamos no último episódio desta temporada sobre a missão de Deus, a nossa missão. E a missão de Deus ela tem que chegar ao seu fim. E é sobre isso que hoje nós vamos falar, o fim da missão de Deus. E é através do livro do Apocalipse que nós vamos confrontar este final da missão de Deus. Nós vemos desde o início, até antes de Gênesis, não é? Desde a eternidade, um Deus que veio à procura do ser humano, à procura de o salvar, a dar-lhe uma oportunidade de estar ou de retornar para a sua presença. E vemos a forma como ao longo de cada um dos episódios Deus foi utilizando pessoas-chave, pessoas ao longo de toda a história que se disponibilizaram a servi-lo, a ouvi-lo e a colocarem-se a fazer a sua missão juntamente com ele. Vimos também pessoas que lutaram contra a missão de Deus, recordo-me de Jonas, pessoas que encontraram desculpas para não cumprir a missão de Deus, mas graças a Deus que esta missão ela tem sido levada para a frente e espero que cada um de nós, aqueles que nos escutam, assim como nós, Fernando, possamos fazer parte desta missão. Ou então encontrarmos com este livro, não é? O último livro das nossas Bíblias, o livro do Apocalipse ou de Revelação, não é? A revelação de Jesus Cristo, é assim que começa o livro. Fernando, o que é que nos vem a revelar este livro? Este livro revela-nos justamente, e como diz o próprio texto, revela-nos a Jesus Cristo. E revela-nos realmente a missão. Porque realmente homens e mulheres, uns aceitaram, outros rejeitaram a missão ao longo dos tempos, mas a missão foi sempre de Deus. E portanto os homens colaboravam ou deixavam de colaborar com Deus, mas Deus estava a cumprir a sua missão. Ele cumpre a cada instante. E quando nós vemos o início do livro, percebemos isso mesmo. Que o texto é claro, ele diz a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, lá estamos a ler mesmo logo o início. O primeiro versículo, sim. Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou, portanto cá temos mais um enviado, Deus, Jesus Cristo, o anjo, e as notificou a João, seu servo, que veio escrevê-las, o qual testificou, e depois João envia às 7 igrejas da Ásia, e portanto há aqui uma bênção para todos quantos leem, para todos quantos ouvem, e depois diz uma razão muito importante, porque o fim está próximo. Quer dizer que Deus vai chegar com a sua missão ao fim. E o livro do Apocalipse revela-nos a Jesus Cristo e vai-nos mostrar logo desde o prólogo como é que Jesus Cristo desenvolveu como é que Deus tem desenvolvido esta missão por meio de Jesus Cristo, dos anjos, dos homens, das igrejas. E depois, no fim, ainda nos coloca também envolvidos nessa cadeia profética, né? Estamos envolvidos ali para fazer também o nosso trabalho. Mas, efetivamente, a grande revelação do Apocalipse é o clímax do regresso de Deus para completar o seu plano. É isso. Nós vemos que Apocalipse não é um livro literal, ou seja, apesar de grande parte do livro ela ser literal mesmo, vemos que é um livro também simbólico, onde existem várias figuras, várias imagens que nos são transmitidas por Deus através de João para nos transmitir e revelar os sinais do fim. Se nós fazemos uma leitura historicista disto, quer dizer que nós acreditamos que em primeiro lugar ele foi escrito para os cristãos daquela época, mas não apenas, assim como o próprio livro nos diz, para todos os cristãos de todas as épocas, até que chega verdadeiramente o fim. E aqui vemos que esta primeira parte, ela apresenta-nos os remetentes ou os destinatários desta carta, não? Diz-nos João às 7 igrejas que estão na Ásia, o que nos diz o versículo 4. João era um dos 12 discípulos, ele escreveu para estas 7 congregações cristãs, na província romana da Ásia, hoje é aquela parte sudoeste da Turquia, que estavam em algumas circunstâncias espirituais terríveis, que até ameaçavam destruir a sua existência como o povo de Deus. Assim, embora originalmente escrito para aquelas igrejas, o Apocalipse também foi escrito para todo o povo de Deus, de todas as épocas e de todos os momentos. Agora, a segunda parte, e acho que podíamos tardar-nos um pouco aqui também para ver essa parte, da abertura da carta, ela apresenta-nos a saudação epistolar comum entre os primeiros cristãos. Graça e paz a vós outros. Esta frase consiste naquela habitual palavra grega da charis e da palavra hebraica shalom, o que é curioso. E é curioso que no Novo Testamento graça e paz é mais do que uma simples saudação casual. A ordem destas palavras aparece sempre graça e paz e nunca paz e graça. E isso deve-se ao facto de a graça ela ser um favor divino
concedido aos seres humanos. E a paz é o resultado do bem-estar que resulta daí. Ou seja, é quando nós encontramos a graça de Deus que nós sentimos a paz. E aqui nós somos chamados a ser doadores da graça e da paz, que são estas três pessoas da divindade. Vimos que esta missão, desde o início, ela não é uma missão de um Deus único, apesar de nós termos um único Deus, mas é de toda a Trindade, ou seja, não é uma missão do Pai ou do Filho ou do Espírito, mas de um Deus trinitário. E vamos ver aqui, se calhar até nesta segunda parte, não é, do prólogo, aquilo que é estas três pessoas da divindade. Não sei se queres falar um pouco sobre isso ou... Sim, quer dizer, nós percebemos que Deus, e por isso também essa forma de agir de Deus nunca age e nunca realça o individualismo. Deus é um Deus que se apresenta como um Deus plural, mas também envolve os anjos, envolve os homens. Quer dizer, Deus podia fazer tudo sozinho, mas não, o pensamento de Deus e a forma de agir de Deus, o modus operandi, é envolver e quer envolver-nos. Por isso nós somos chamados aí para ser parceiros da missão. Além de o livro descrever a missão de salvamento de Deus, Deus vai salvar, é um livro missionário porque mostra a missão dos diferentes agentes de Deus. Apresenta-nos um Deus em missão. Isto é realmente só estudando o Apocalipse é que se vê a grandiosidade da revelação de Deus, e depois chama-nos para participarmos, para sermos parceiros da mesma missão. Portanto, Deus aparece-nos realmente assim, ele nunca aparece a solo. Eu acho que nós, quando lemos o Apocalipse, eu costumo dizer que o Apocalipse é um livro sonoro, porque há muitos coros. Sim. Mas não ouvimos solos no céu, nós ouvimos coros, porque na verdade há uma coletividade, e na verdade na adoração nós vemos sempre o coletivo, e na missão também é o coletivo, não é o individual que conta, não é? Portanto, nós precisamos de nos integrar na missão e ser parceiros dela. Sim. E toda a questão do livro do Apocalipse, ela vem a ter com a adoração. Exatamente. Então vemos aqui que o primeiro, se formos por ordem cronológica aqui, ao lermos do versículo 4 ao versículo 6, vamos ver que o primeiro mencionado é Deus o Pai, aquele que é, que era e que há de vir. Até uma referência até ao Antigo Testamento, eu sou o que sou, não é? Yahvé. Claro. A segunda pessoa na Trindade é chamada os sete Espíritos. Apocalipse também 4 e 5 e 5 e 6 falam nos mesmos. Ele refere-se ao Espírito Santo, sendo este sete o número da plenitude, ou seja, o pano de fundo da identificação do Antigo Testamento é a designação séptupla, do Espírito, que se encontra até na versão de Septuaginta de Isaías. Não é? Também em Zacarias 4, as sete lâmpadas acabavam por simbolizar a atividade universal do Espírito Santo no mundo. No Apocalipse, os sete Espíritos são paralelos àquelas que nos são transmitidas também as sete igrejas na qual o Espírito ele opera. A frase, portanto, denota a plenitude e a universalidade da obra do Espírito Santo na igreja, capacitando assim a igreja a cumprir o seu chamado. E a lista conclui-se com Jesus Cristo, que é identificado com o título triplo: a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis das terras, ou seja, Apocalipse 1:5. Este triplo título ecoa os Salmos até 89 do rei David, que é o primogênito de Javé, ou seja, o rei exaltado na terra e testemunha fiel de Deus, não é? Estes três títulos da revelação de Jesus, eles correspondem aos seus títulos de profeta, sacerdote e rei. E isto é curioso porque vamos ver que, dependendo destes títulos, ou seja, ao partir destes títulos, ele vai nos dizer, o versículo 5, no final, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quer dizer que aquele que nos ama, e é curioso que aqui que no grego ele vem um contínuo, ou seja, ele ama e continua a amar, enquanto o que nos libertou é uma ação pontual passada. Ele diz-nos que a consequência de ele nos amar e Deus nos libertou refere-se a um ato consumado e que faz com que nós, devido ao que ele fez, nós também nos queiramos tornar como ele. E ele inclui-nos na sua família. Ele fez de nós um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ser membro do reino é ser sacerdote, é portanto estar envolvido na missão, e portanto no Apocalipse nós somos envolvidos nesta cadeia de transmissão profética. Somos envolvidos como sacerdotes, como aqueles que têm a missão de salvar também, ligados a Deus para salvar, e portanto, sobretudo no contexto do nosso estudo destes 3 meses,
é que a missão está aqui e nós temos que perceber isto para fazermos parte, para vermos como é uma exaltação fazer parte desta missão, não é? É alguma coisa que nos exalta, que devemos sentir exaltados por Deus, para redimidos e exaltados. Aliás, o texto diz que Ele nos lavou dos pecados para que pudéssemos ser realmente sacerdotes e reis também. Quer dizer que Ele dá-nos um estatuto de reino, não é? Claro. É Efésios Paulo 2,6 que vai dizer que já fomos ressuscitados e feitos para nos assentarmos em Cristo nos lugares celestiais. Claro. Ele também vai nos dizer mais à frente em Filipenses 3,20, porque a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aqui vemos que Ele nos faz participar e nos envolve nesse seu papel. Somos levados, assim que somos transformados, purificados, somos convertidos, a fazer parte do reino de Deus. E aqui nós reinamos juntamente com Cristo. Mas ao nós sermos reis ou sermos governantes de um reino, nós também fazemos parte dentro da missão desse rei. Claro. Ou seja, nós estamos envolvidos para que as coisas, a missão, ela funcione. E aqui que vem esse papel de sacerdócio. Exatamente. E este papel nós também já víamos, até podíamos já ir um pouco atrás, em 1 de Pedro, capítulo 2, e no versículo 9, que é Pedro que nos vai dizer: vós, porém, sois uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui nós encontramos essa missão. Ou seja, nós somos constituídos reis, como reis fomos levados também a ser sacerdotes. Ou seja, qual é o papel de um sacerdote? É de se apresentar perante Deus e apresentar o povo perante Deus. É de interceder, é de partilhar. E Ele vai nos dizer isto. Ele vai nos dizer: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu creio que esta libertação da parte de Deus, este convite, este início do Apocalipse, este prólogo, Jesus ele vem nos revelar, e Deus de uma forma muito particular a João, ele vai nos dizer: olha, eu estou a escrever isto, mas eu quero vos lembrar que em primeiro lugar vocês fazem parte desta missão poderosa. Ela está a terminar, mas ela só terminará com cada um de vocês. Eu quero contar com cada um de vós para que a missão ela possa terminar. Exatamente. E este texto depois também, como eu referi há bocadinho, mostra-nos a urgência. Isto tem urgência. E é interessante como é que o apóstolo escreve logo ali no princípio, no fim do primeiro século, que o tempo está próximo. E, portanto, estava próximo naquela época, hoje está mais próximo ainda. E nós, ao conhecermos as profecias e ao termos o Apocalipse, inclusive, nós percebemos que vivemos num tempo particular, num tempo importante, e onde precisamos de assumir este sacerdócio que Deus nos pede que assumamos. Nós vemos que ao concluir o prólogo, João dirige a atenção para a tónica da carta: o regresso de Jesus em majestade e glória. Ele utiliza as palavras de Daniel 7,13 que diz: ele virá com as nuvens. E de Zacarias 12,10 que diz: a quem eles enganaram e lamentá-lo-ão. Bem como as palavras de Jesus até no seu sermão da montanha, do Monte das Oliveiras, não é? Ele virá sobre as nuvens do céu e todas as tribos da terra se lamentarão. Mateus 24:30. E aqui nós vemos no versículo 7: eis que vem com as nuvens, todo o olho verá até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Exatamente. É um texto fantástico, é uma introdução, é uma tradução que nos ajuda a perceber a grandiosidade do livro, né? E a abrangência, porque na verdade nos fala da missão e fala do culminar da lição, anuncia já esse culminar da missão também. Sim. Nós vemos que a segunda vinda acaba por ser a nota-chave de todo o livro. Ela abre e é a segunda vinda que também vai fechar o livro, não é? João quer que nós compreendamos que a vinda de Cristo ela está enraizada na profecia bíblica, assim como a promessa de Jesus ao voltar. O Novo Testamento refere-se sempre à sua vinda com as palavras eu venho, em vez de eu virei. Não é? O tempo no original grego refere-se a um evento futuro, mas que está a acontecer. Quer dizer que é algo que está a suceder neste momento, demonstrando assim a certeza da promessa de Cristo de ele voltar novamente. De certeza ele termina com a declaração sim, amém, ou maranata, não é? Estas duas palavras combinadas, eu estou a chegar, amém, vem Senhor Jesus. O texto refere-se a uma vinda literal e pessoal de Jesus em majestade e glória.
A Bíblia não ensina em parte alguma que a vinda invisível ou secreta de Cristo. Pelo contrário, todos os seres humanos diz que vão testemunhar, incluindo, diz o versículo 7, aqueles que o trespassaram. Ninguém está isento. A certeza da segunda vinda, ela vai radicar no fato de ter sido prometida pelo próprio Deus, o grande eu sou, que é o alfa e o ômega, aquele que é, que era, e diz o texto, versículo 8, que há de vir o Todo-Poderoso, não é? E aqui que nós encontramos neste prólogo, esta urgência, qual é... Nós vemos a nossa missão então de sermos enviados para sermos sacerdotes, para sermos também a raiz com Cristo e partilharmos esta mensagem. E nós vamos ver ao longo deste livro que há uma missão especial, ou seja, 3 mensagens especiais dos anjos como um papel característico da própria igreja. Após ver a multidão vitoriosa dos remidos em pé sobre o Monte Sião, a atenção de João, ela volta-se para um anjo que chama todas as pessoas a se arrependerem antes que caiam os juízos de Deus e a misericórdia de Deus já não esteja mais disponível. E aqui encontramos em Apocalipse 14, onde vamos encontrar aqueles que são chamados as 3 mensagens angélicas. Do versículo 6 ao versículo 12. Se calhar podíamos começar pelos 2 primeiros versículos, a primeira mensagem, não é? Diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Aqui temos uma mensagem que é uma boa nova, não é? Sim. Porque diz que este anjo, este mensageiro, tinha o evangelho eterno. Portanto, o Apocalipse não vai inventar uma mensagem nova. Vai recorrer ao início, ao evangelho, que é anunciado também já desde o Antigo Testamento, não é? Mas o evangelho cumpre-se em Jesus Cristo. Tinha esse evangelho. E a palavra que aqui aparece, aí diz pregar, nesta versão, que diz proclamar. E a proclamação é uma área onde nós temos de estar envolvidos. Diz que tinha o evangelho para proclamar e o apelo era duplo. Temei a Deus e adorai. Temei e adorai. Portanto, neste momento, e esta mensagem teria lugar sobretudo nas últimas mensagens, porque são as 3 mensagens angélicas, as últimas mensagens de Deus a esta terra, é uma mensagem de libertação para este mundo, para esta sociedade, para as pessoas, para todos. É sobretudo para aqueles que não são crentes, certo? Claro, é uma mensagem que é levada a igreja a pregar, ou seja, um envolvimento da parte dos cristãos para aqueles que ainda não aceitaram este Cristo, esta salvação. Claro que eu penso que esta proclamação é dirigida à humanidade e eu penso que mesmo dentro dos próprios crentes pode haver pessoas que precisem ainda de aprofundar esta realidade. Sim. Precisam de temer a Deus e adorá-lo unicamente, não é? Porque há muitos crentes, diversas denominações, crentes com diversos, mas é para o mundo. Temei a Deus e dai glória. Esta é uma mensagem que anunciou o juízo e há pessoas que às vezes podem ver esta mensagem por um lado negativo, mas não, é um juízo para libertar. E portanto Deus quer libertar a sociedade, Deus quer libertar os homens, Deus quer libertar os crentes e anuncia que realmente é chegado o tempo em que vai chegar essa separação entre aqueles que aceitam o evangelho e aqueles que o rejeitam. É isso que acontece aí. Então nós podemos olhar para esta primeira mensagem, não é? Como 2 exortações. A primeira é temer a Deus e dar-lhe glória. Claro. Temer no sentido de reverenciar, isto é, levarmos a Deus a sério nas nossas vidas. Seguindo, observando os seus mandamentos e tentando criar um relacionamento profundo com Ele. Dar-lhe glória acaba por ser uma consequência de nós temermos a Deus. Quer dizer que na nossa vida nós vamos tentar glorificá-lo pela forma que nós vivemos. As pessoas são exortadas a temer a Deus e a dar-lhe glória, e diz-nos o texto, porque é chegada a hora do seu juízo. O início do juízo acaba por ser o motivo de ter sido dada esta ordem de temer a Deus e dar-lhe glória. A hora do juízo a que o primeiro anjo se refere é a primeira etapa do julgamento que acontece antes da segunda vinda de Cristo. O primeiro anjo, então, tem mais uma exortação aos habitantes da terra: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, a questão central na última crise que gira sempre em torno da adoração. O Apocalipse ele acaba por deixar claro que o teste não tem a ver com negar ou não a adoração, mas sim com aquele a quem nós adoramos. No tempo do fim só podem haver dois grupos: aqueles que temem a Deus e adoram o Deus verdadeiro e aqueles que rejeitam esta salvação e acabam por adorar
diz-nos o texto, o dragão e a besta. Os adoradores de Deus são identificados como aqueles cujo nome está escrito no livro da Bíblia, da vida, enquanto os adoradores da besta são aqueles que o nome estão escritos no livro, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui encontramos, na verdade, uma mensagem que, quando nós olhamos para a nossa sociedade, percebemos que é uma mensagem objetiva e atalhada para esta sociedade. Primeiro, temer a Deus. Uma grande parte da sociedade rejeita Deus, não aceita Deus. Muita gente não aceita. E, portanto, também não adora. Portanto, é uma mensagem que tem um público especial, viria no fim dos tempos, e é para que nós despertemos, para que já desperte, porque realmente hoje o Criador está posto em causa, o respeito por Deus está posto em causa, e esta é uma mensagem que ilumina o mundo, porque na verdade dá uma mensagem contrária a todas as filosofias que dominam a nossa sociedade. Não é? E eu apreciei bastante há um bocado, Fernando, eu frisava que era uma mensagem para aqueles que não criam. Mas é verdade que hoje olhamos às vezes para aqueles que creem e vemos que nas suas vidas ainda vacilam muito, não é? Vemos essa dificuldade, às vezes, não sei se tem a ver com o temor a Deus, com o reconhecimento de quem é Deus, ou eu não sei o que é que tu opinas neste sentido. Eu penso que nós, quando olhamos para o Apocalipse numa visão global, nós percebemos que, ao mesmo tempo que é proclamada esta mensagem, existe uma igreja, que é a igreja do fim, que é a igreja de Laodiceia, e que tem este problema. Portanto, porquê? Porque Cristo está à porta, o Senhor está à porta e bate, não entrou, mesmo sendo a igreja de Laodiceia. Portanto, esta mensagem é sinal que, olha, chegou o tempo. Em breve, uns vão ser libertados. Aceitem ser libertados. Porque se não aceitarem, a consequência é destruição, é eliminação, porque Jesus já dizia, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Aliás, não é Jesus que diz, é João que diz, não é? Portanto, é aqui que está essa diferença. E, portanto, nós precisamos perceber isto. Nós vemos, esta mensagem é proclamada numa altura em que a igreja é retratada como morna. E, portanto, esta mensagem é para todos nós também. Para cada um de nós temos que refletir se já abrimos a porta e se estamos preparados para nos encontrarmos com Deus, se já permitimos que Ele purificasse as nossas vidas e as purifique, para que nós sejamos encontrados vestidos de branco quando Ele voltar, não é? É isso que nós encontramos, é a linguagem que encontramos aí no Apocalipse. É curioso pensar na ideia de o que é que Jesus diria à minha igreja hoje, que carta que Ele escreveria. Claro. E ao pensarmos nisto, nós podemos olhar para esta igreja de Laodiceia, esta igreja que é representada pela igreja de cristã dos nossos dias, a igreja de Deus, e a mim o que me choca nesta imagem é nós vermos Cristo a bater à porta. Porque se Ele está a bater à porta, é porque Ele não está dentro. Claro, claro. E é uma igreja que às vezes vemos, que é autossuficiente, uma igreja que às vezes nós vemos nos nossos dias, nós como cristãos, que como dizíamos até, acho que foi no último episódio, e foi contigo, que nós às vezes vivemos o dia todo e temos dificuldade em ter tempo para este Deus que nos ama e que nos quer salvar. Sim. Eu quando penso nestas coisas, eu sou levado a refletir de uma forma... tenho pensado sobre muitos aspectos que também falamos no encontro anterior, que o materialismo, o mundanismo, a secularização com que nós nos enfrentamos e que contagia a igreja, mas quando Jesus está a bater à porta, Ele não bate à porta coletiva, Ele bate à porta individual. Sim. E eu penso que cada vez mais a resposta vai ser individual. E penso que numa igreja de Laodiceia a resposta é individual, e daí a reflexão de cada um, porque nós nunca vamos, e isso não vai acontecer, que uma igreja inteira se converta, seja purificada. Aliás, vamos encontrar sempre o resto, sempre o joio e o trigo. Sempre o joio e o trigo. Até ao fim. E Jesus disse que sim. E portanto, nesta altura, e ao refletirmos sobre o Apocalipse, e este quadro que estamos a refletir, e a resposta à mensagem, a resposta da mensagem do primeiro anjo é sempre individual. É para todo mundo, mas cada um tem que responder por si. Claro. Porque depois, quando vem a terceira mensagem, diz aquele que não, né? Portanto, é sempre o indivíduo que não aceitar, que rejeitar essa salvação, que rejeitar esse juízo de libertação. Porque esta fase é numa fase de libertação ainda, né? É uma fase de preparação para a vinda. Quem rejeitar
terá as consequências. Vai ser destruído com aqueles que são inimigos de Deus. Vai deixar de poder viver. Não é? Claro. Mas é individual. Na verdade, quando olhamos para a igreja, podemos ficar um bocado preocupados. Mas a resposta vai ser sempre individual. Sim, porque a igreja é constituída por nós. Nós somos É verdade. a igreja. Mas a salvação... Ela não é o edifício, é a salvação. A salvação ela acaba é individual. por ser individual. Exatamente. É um aspecto E interessante. nós somos levados então até à segunda mensagem angélica. Após o chamado do primeiro anjo que as pessoas voltassem a adorar o verdadeiro Deus, é seguido por um segundo anjo que vem completar a mensagem do primeiro. E à medida que as pessoas são levadas a adorar o Criador, elas precisam de renunciar àqueles que são os sistemas ou os projetos, religiosos ou não, que acabam por competir com a fidelidade a Deus. E acaba até um pouco por entrar naquilo que nós estamos a falar. A sua proclamação, ela muda de um chamado positivo para a adoração de Deus verdadeiro, ou seja, feita pelo primeiro anjo, para aquela que é a descrição das consequências de nós rejeitarmos esta mensagem ou não querermos ouvi-la, pô-la em prática. O segundo anjo então vem anunciar o colapso da Babilónia e do tempo do sim, não é? Ele diz, caiu a grande Babilónia, e aqui está a falar da representação de todas as tentativas até humanas de oferecer um meio de salvação, e aqui podíamos pensar até não apenas fora daquilo que é a religião ou a igreja, mas até dentro da igreja, porque às vezes nós procuramos até pelas nossas obras, conscientes ou inconscientemente, adquirir essa salvação. Todos os planos e programas que possam até estar construídos somente na nossa razão, na nossa opinião e nos nossos conselhos, que vão contra o plano de Deus para o mundo, para a salvação. Em outras palavras, acaba-se por tratar de um sistema religioso que se opõe ao Evangelho, ou qualquer comportamento que venha pôr em causa aquele que é o desenvolvimento, a aceitação do Evangelho. Eu chamaria a esta Babilónia a coligação do mal. É uma coligação de poderes religiosos e não religiosos. Nós vamos ver que na parte final não há terceiras vias, né? Há aqueles que estão com Deus e os que não estão. E portanto há uma coligação confusa, é mesmo Babilónia. São religiosos, são pessoas que não têm religião nenhuma, mas que têm uma coisa em comum, estão contra Deus. Rejeitaram Deus. E portanto essa é uma coligação do mal. Vai haver uma polarização total. Exatamente, não é? É isso. É os dois extremos. Exatamente, é a coligação do mal, porque é difícil distinguir, porque são tantas as nuances das filosofias que se envolvem, mas que o objetivo único é este, pôr a Deus de parte. Não aceitar a Deus. É curioso que Isaías acaba por apresentar o rei da Babilónia como Lúcifer. Exatamente. Pois, ele comanda todos eles. Né? Exatamente. A todos esses movimentos. Se nós hoje em dia podemos estar distraídos e não perceber ou não querer perceber claro, a influência ou a contrafação que possa estar a existir, vai haver um dia que isto vai ser polarizado. É claro, vai se tornar claro. Nós chegamos à terceira mensagem do terceiro anjo, com uma mensagem de advertência, bem logo após os dois primeiros. A sua advertência completa aquilo que é o anúncio do segundo anjo. Ele trata em particular daqueles que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo de adorar a Deus verdadeiro e que escolheram, em vez disso, adorar a besta e receber a marca na fronte ou na mão. E vemos que ao concluir a mensagem da advertência, mostrando as consequências inevitáveis de nós nos aliarmos à trindade satânica na crise final, João acaba por nos apresentar as características do povo de Deus no tempo do fim. E aqui vemos isso no versículo 12, que nos vem dizer no capítulo 14, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Este é um dos textos muito bonitos do Apocalipse, é um texto cheio de esperança, mas mostra, realmente a terceira mensagem tem isto, mostra o que acontece àqueles que não aceitam e mostra aqueles que aceitaram. Exatamente. E aqui estão eles, né? Aqueles que aceitaram. Aqui está a paciência dos santos, aparece algumas versões com perseverança, com resistência também, há uma ideia da resistência, mas há uma ideia que eu li num trabalho muito interessante, que é aqueles que esperam em Deus, aqueles que têm a paciência de Deus, são aqueles que esperam em Deus. Aqui estão aqueles que esperam em Deus. Esta é a paciência dos santos, esperar em Deus. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Portanto, vamos encontrar aqui aqueles que se mantêm firmes em Deus. É isso que está a ideia. Perseverar, manter firme, esperar em Deus. Eles estão à espera. Os outros caíram, Babilónia vai cair, eles continuam a esperar, eles aceitaram comer o anjo e agora esperam que Deus cumpra. Estes são o outro grupo. É verdade. Não é? E depois, aliás, o texto seguinte começa, bem-aventurados, os que desde agora morrem no Senhor, quer dizer, aqueles que aceitaram essa mensagem de libertação, que as suas obras nos acompanham. Pronto, eles aceitaram e estão salvos, não é? Exatamente. Estão salvos por Cristo. Então vemos que esta fé em Jesus, ela significa que os santos do tempo do fim, eles mantêm a sua viva e fé vibrante em Cristo, e isso capacita-os a ser
e o que sustenta diante da pressão, a saber da perseguição por causa da sua lealdade a Deus. E nós somos chamados, a olharmos para estas 3 mensagens angélicas, nós somos chamados a proclamar o Evangelho, a adoração. O que é que pode nos fazer perder de vista este chamado especial para proclamar ao mundo a esperança do Evangelho eterno? Fernando? Essa é uma pergunta que faz refletir. Às vezes eu pergunto porque é que os crentes não são mais ativos? Porque é que os crentes não estão envolvidos e empolgados com esta mensagem? E penso que pode haver algumas questões e alguns perigos. Porque às vezes as próprias bênçãos podem tornar maldições. Às vezes acontece pessoas que eu não posso porque eu agora tenho um emprego que me ocupa muito. Quer dizer, Deus deu-lhe um emprego bom e agora por causa do emprego não podem proclamar. Olha, eu não posso este ano porque eu tenho um filho bebé. Deus deu-lhe a bênção do filho, mas por causa do filho a pessoa não pode proclamar. Deus, eu tenho algumas coisas, até mesmo os próprios trabalhos e as coisas, aquilo que nos envolve no ministério também nos pode às vezes impedir de proclamar. Quer dizer que Deus dá-nos bênçãos e nós temos que ter cuidado para que as bênçãos não nos impeçam da missão. Às vezes podem ser impedimentos e às vezes isso preocupa-me muito. Então Deus está-me a abençoar e por causa disto eu não posso cumprir a missão. Temos que gozar as bênçãos, mas nunca perder de vista a missão. Penso que esses são os aspectos fundamentais. Sim. Então, qual é que tu vias qual seria a relação entre a missão, o ensino e o Evangelho? Como é que nós podíamos fazer coincidir estas três partes? Quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós percebemos que Jesus logo em São Mateus apontou a missão. Portanto, ide. O Mestre Jesus recomendou ide, ensinai. Portanto, aqui temos a missão, o ensino e o Evangelho. Quando nós chegamos ao Novo Testamento e quando nós chegamos, quer dizer, ao Apocalipse, vemos que a missão cumpre-se ao proclamar o Evangelho. Porque este anjo tinha o Evangelho eterno para o proclamar. Portanto, a missão, o ensino e o Evangelho, porque é o ensino do Evangelho, estão ligados. É para isto que realmente a Igreja é chamada e é isso que vai fazer com que no fim surjam os 2 grupos, né? Aqueles que aceitam a Jesus, aqueles que se submeteram a Jesus Cristo e aqueles que rejeitaram. Aqueles que se submeteram à autoridade de Satanás, porque aqui há duas ideias de submissão. Submeter a Cristo é aceitar a sua orientação para as nossas vidas, para a nossa filosofia de vida. Submeter a Satanás é mais grave, porque submeter a Satanás é submeter-se a um ditador, é alguém que subjuga, alguém que domina, para a destruição. E, portanto, nós temos que fazer essa escolha, e perceber que, objetivamente, o que é que estamos aqui a fazer nesta terra. No estudo anterior falámos sobre no momento. Neste momento, oportunidade. Esta é a oportunidade, o que é que eu estou a fazer? Estou envolvido na missão, estou a ensinar o Evangelho, é esse que realmente, esse será o melhor caminho a seguir e será estar em ligação e em parceria com Deus para este ministério. Portanto, qual é que então achas que seria uma das fórmulas, ou a melhor fórmula, ou a forma de sucesso para a evangelização? O que é que tu dirias sobre isso? Eu penso que nós temos aprendido ao longo deste trimestre que há muitas coisas que podem contribuir para isto. Primeiro, nós percebermos o contexto onde estamos, porque é difícil nós fazermos uma evangelização descontextualizada, quer dizer, que não se adapta às necessidades das pessoas. Perceber a grande necessidade, depois receber o Evangelho, ser purificados, a receber essa mensagem que aparece em Apocalipse 14, do primeiro anjo, e depois envolver-nos nesse ministério. Temos que perceber as 2 coisas, perceber o mundo e perceber a mensagem. E então, no meio disto, trabalharmos com a ajuda de Deus, pela inspiração do seu Espírito, para cumprir a missão. Fernando, para terminar, como é que o Apocalipse então nos revela o fim desta missão? Não é? Se calhar somos levados até ao penúltimo capítulo, capítulo 21, onde nós vamos ver aqui no versículo 3 e versículo 4, que nos vai falar de uma forma precisa, entre muitos outros textos, aquilo que será o fim. Ele vai dizer assim: então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui temos este texto, todo o texto do capítulo 21, é uma revelação incrível porque João vê.
Ele diz eu vi, eu ouvi, portanto não é nada que tenha sido revelado de uma forma menos direta, mas ele diz eu vi o novo céu, eu vi a santa cidade, depois o texto que diz eis a morada de Deus agora com os homens, a versão do livro intensifica a ideia, Deus vive com os homens, agora a morada de Deus é com os homens. E depois no versículo mais adiante, Deus diz está cumprido, está feito. Quer dizer que aqui nós chegamos ao fim da missão. O fim da missão, aqui neste momento próprio do Apocalipse, aconteceu depois da segunda vinda de Cristo, depois do julgamento de todos aqueles que não se salvam, para que seja conhecido pelo universo porque é que eles rejeitaram. Depois digamos, a sentença final para esses que não aceitaram, e agora a terra está purificada, não há mais pecado, Satanás não existe, pecadores não existem, e agora, como diz o texto, Deus vive com os homens. Era este o plano original. E foi assim que se cumpriu no Éden. Foi isto que Deus tentou fazer por meio do tabernáculo, quando construiu um tabernáculo para viver entre o povo de Israel. Mas agora tudo isso são coisas do passado e agora Deus vive mesmo com o homem e, portanto, a missão está completa. É aí que se completa a missão de Deus. Só aí é que nós entraremos no eterno descanso. No eterno descanso, na eternidade alegre. Havia uma figura para isto no antigo Israel, que era o jubileu, não é? Sim. Era o dia de voltar cada um à sua possessão, não haveria mais escravos, não havia mais pessoas dependentes, estão todos agora com o Senhor. Vai cumprir-se aqui, tudo isso. Todas as profecias ao longo da Bíblia, todos os quadros também do tabernáculo israelita vão ter aqui. É este momento em que Deus habita com os homens. Será esse o apogeu, digamos, da mensagem e da missão de Deus. E onde realmente será uma maravilha, será realmente será uma maravilha indescritível, poder estar lá, poder estar com Deus, ver Deus face a face, como diz depois o capítulo 22, servir a Deus pela eternidade. É esse o objetivo de Deus e é essa a sua missão. No meio do multiverso, nós vemos Deus a escolher vir habitar aqui conosco. O fim da missão de Deus. Se você teve a oportunidade de perder algum dos episódios desta temporada, saiba que pode a qualquer instante vê-los no YouTube do canal da Novo Tempo ou na Rádio RCS. Ao vermos o final desta missão, da missão de Deus, nós vemos um lugar onde não haverá mais dor, mais sofrimento. Um lugar onde tudo vai ser bom, onde não haverá mais mal. E a questão é, esta é a missão de Deus a que nós estamos a viver. A missão de Deus é a minha missão, é a sua missão também. Será que as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que estão ao nosso lado, não deveremos também alcançá-las para lhes dar esta oportunidade de estarem um dia neste local também? O Senhor conta consigo e conta comigo. Aquilo que o Senhor tem preparado, Ele é maravilhoso. Ele está à porta, Ele bate, porque se calhar ainda não está totalmente dentro ou não está dentro. Mas Ele quer usar a sua igreja. Mas como o Fernando dizia também, Ele quer usar cada um de nós para nós fazermos parte desta missão e podemos pregar este Evangelho eterno, para que cada um daqueles que o escuta tenha essa oportunidade de escolha, de decisão, porque a missão ela não depende do mensageiro, ela depende da mensagem. Que Deus possa abençoá-lo e até uma próxima.